Como sempre, eu respondo as perguntas de vocês nessa live, perguntas que vocês já me mandaram. Eu tenho certeza que se a sua pergunta não for respondida, você vai sair daqui com alguma coisa de boa, porque as dúvidas de vocês são sempre as mesmas, as inseguranças, né? Há muita semelhança entre as mulheres que usam o anticoncepcional, portanto tenho certeza que essa live vai te ajudar. Bem-vindo à vida de vocês, à sua vida sem anticoncepcional, onde eu ensino aqui como é possível viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. A Daniele falou assim: eu estou menstruando mesmo usando a pílula. É normal menstruar usando a pílula? Ou ela tá tendo aquele sangramento e tá achando que é menstruação, ou ela tá tomando um tipo de medicamento que não é para ter o sangramento e tá tendo o sangramento. Eu quero que vocês, primeiro de tudo, quem ainda usa anticoncepcional, tenham uma coisa em mente. Vocês que usam anticoncepcional, sobretudo a pílula, né, que é o método mais usado aqui por vocês, quando vocês têm aquele sangramentozinho ao longo do mês, aquilo não é menstruação. Aquilo é sangramento de privação hormonal. Como é que funciona o anticoncepcional no nosso organismo? Quando você toma o seu anticoncepcional, ou quando você toma a sua injeção, aquela substância, aqueles hormônios lá do seu anticoncepcional entram na sua corrente sanguínea e eles bloqueiam a produção natural dos seus hormônios que faziam você menstruar de verdade, que faziam você ovular, né, correr o risco de engravidar. Então, usando o anticoncepcional, você não menstrua, você não ovula. Aquele sangramento é um sangramento programado, porque você faz o uso do seu comprimidinho ali, que na verdade são 21 comprimidos ativos, e quando você faz a pausa, você sangra. Você sangra porque o seu corpo deixou de receber aquele medicamento. E a gente chama isso de sangramento de privação hormonal. Tem mulheres que usam o comprimido, se vocês forem ver na cartela de vocês, algumas têm os 21 comprimidinhos de uma cor e 4 ou 7 comprimidos de outra cor. Aqueles comprimidos de cor diferente são inativos, é só farinha, não tem hormônio ali dentro. Então é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Quando você está tomando aquele remédio inativo, o seu corpo não está recebendo hormônio. E aí então você sangra também. Mas veja, é um sangramento de privação hormonal, não é menstruação. Só menstrua a mulher que cicla normalmente, a mulher que está ovulando, a mulher que não tem hormônio artificial no corpo dela. Então, Daniele, vamos tentar entender qual é esse seu sangramento. Por exemplo, se você está usando a mini pílula, que é só progesterona, um progestágeno, né? Uma progesterona sintética artificial. Se você for ler na bula desse seu remédio, lá tem dizendo, olha, quem toma esse tipo de medicamento tem escapes. Então, escapes são esperados por mulheres que usem a mini pílula, porque a desregulação hormonal é tão grande que ele provoca esses sangramentos aí descompensados fora de hora, o escape, mini pílula. Se você faz uso de pílula, como eu falei agora, que você faz aquela pausa, depois volta a tomar, né? Ou toma os comprimidos inativos para depois retomar uma nova cartela, é natural que tenha um sangramento, mas não é menstruação aquilo é sangramento de privação hormonal. Agora, se você está tomando a cartelinha dos comprimidos todos ativos, não tem pausa, não tem comprimido inativo, é uma cartela emendada na outra, sem pausa, sem comprimido inativo. Nesse caso, se tiver tendo sangramento, isso é preocupante, não é para ter sangramento. Não se espera que tenha sangramento nesse caso. Então, é preciso ver o que está acontecendo com você. Provavelmente seja o seu corpo que não está se adaptando ao uso desse medicamento. E aí, para fechar essa história toda, vem a questão mais importante. Não importa se está usando pílula, mini pílula, se usa contínuo, se não é. A minha mensagem, o que eu trago para vocês aqui todos os dias nesse perfil, nesse canal é: você não precisa usar anticoncepcional, você não precisa colocar hormônio artificial no seu corpo para prevenir uma gravidez. Porque você pode tranquilamente aprender como funciona o seu ciclo, aprender a se prevenir no seu período fértil, esse é o segundo pilar do método Domine Seu Ciclo, e aí você consegue viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Segunda pergunta é da Márcia, ela fala assim, ó: se existe algum método contraceptivo que não provoque efeitos colaterais? Anticoncepcionais, seja ingerido, seja injetado, seja o famoso chip, todos eles vão cair na sua corrente sanguínea, todos eles vão do seu sangue passar por todos os órgãos do seu corpo. Ele não vai só para os seus ovários impedir que você ovule, tenha fase fértil e não engravide, não. Ele vai passar pelo seu coração, pelo seu pulmão, pelos seus vasos sanguíneos, artérias e veias, pelos seus rins. O efeito dele vai se refletir em todas as áreas do seu corpo. A maior prova disso são vocês que têm dor de cabeça, ressecamento vaginal e dor na relação, perda de libido,
dores nas pernas, algumas ficam inchadas, aumento de peso, vários outros sintomas, risco de algo mais sério como uma trombose ou câncer de mama. Então, isso tudo acontece porque o anticoncepcional, ele age dentro da sua corrente sanguínea. Tendo isso em mente, eu quero que vocês entendam que a partir do momento em que você não ingere, que você não injeta, que você não põe essa substância no seu corpo, você está livre desses efeitos colaterais. Portanto, é até meio óbvio, mas a gente não para pensar nisso. Então é o seguinte, se você põe hormônio no seu corpo, hormônio sintético em altas doses, mesmo em baixas, esses remédios que são vendidos aí dizendo que é baixa dose, ainda assim é uma dose suprafisiológica, ou seja, tem muito mais medicamento, tem muito mais substância do que aquela que a mulher normalmente produz, estrógeno e progesterona. Então mesmo de baixas dosagens são altas doses, tá? São suprafisiológicas, por isso que faz mal pra gente. Então, pôs o remédio no corpo, você vai ter como resposta os efeitos colaterais. Não pôs o remédio no seu corpo, você não vai ter efeitos colaterais. E existem formas de você se prevenir então sem anticoncepcional? Sim, várias. Métodos de barreira, como por exemplo preservativo masculino e preservativo feminino, percepção da fertilidade, que é você saber quando você está fértil, quando você não está, e a própria abstinência sexual no seu período fértil. Ou seja, são métodos e atitudes que fazem você se prevenir de gravidez sem precisar colocar hormônio, ou seja, de forma natural, sem ter efeitos colaterais. Agora, na minha experiência enquanto fisiologista, na minha experiência enquanto mulher que nunca usou anticoncepcional, o padrão ouro é você usar o preservativo no seu período fértil e ter a consciência da sua fertilidade. Usar preservativo no período fértil e ter consciência da sua fertilidade, ou seja, saber quando você está fértil e quando você não está. Porque é só no período fértil que a gente engravida. E se você tem essa consciência, se você sabe quando está fértil, é só se prevenir. Ou você se previne, ou se quiser, faz a abstinência. Mas o mais prazeroso para as mulheres, para o casal e o mais seguro é mesmo usar o preservativo no período fértil, ter essa consciência de quando você está fértil e quando você não está. Esse é o terceiro pilar do método Domine Seu Ciclo e é isso que vem ajudando tantas mulheres no Brasil e no mundo a viverem livres do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. A Natália fala assim, você tá aí, tá com medo de ter um problema de saúde por causa do anticoncepcional. O que é que você faz agora? Se você é dessas que ainda não começou a usar, mas já tem essa consciência do risco do anticoncepcional, o que eu faria no seu lugar é não comece a usar. Eu não usaria. Por quê? Você já tem essa consciência de que pode fazer mal para você. Então, se você começar a usar o anticoncepcional, no mínimo você vai ter ansiedade. Ai, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Ai, meu Deus, e se acontecer alguma coisa comigo? Não tô sentindo nada, mas e se acontecer? Se eu tiver um problema? Ai, eu vi uma mulher que teve uma trombose. Ai, eu vi uma mulher que teve um AVC. Ai, eu vi uma mulher que... E se eu tiver também? Como é que vai ficar essa vida, né? Aí tem a segunda hipótese, que se você já usa e tem medo de ter um problema futuro. Então, quer dizer, se você já usa, eu no seu lugar, se eu estivesse usando e com medo de ter um problema futuro, eu ia parar hoje, ontem. Parar de usar esse medicamento, que na verdade não é medicamento. Você está usando um remédio, uma substância, uma droga, né? A gente vai na drogaria comprar drogas, substâncias para tratar um problema. São substâncias químicas, né, que fazem a gente resolver um problema que a gente tem, uma dor de cabeça, dor de garganta, dor de barriga, né, uma infecção. A gente toma um medicamento para tratar uma condição patológica. As mulheres que estão usando o anticoncepcional, elas não estão doentes. Elas simplesmente estão usando porque aprendeu que é só desse jeito que se previne a gravidez. Já começa por aí. Então, eu, no seu lugar, pararia de usar o anticoncepcional hoje, para que você não tenha aí o risco de ter enxaquecas diárias, para que você não tenha trombose venosa, porque você usando anticoncepcional, você tem aí uma preocupação que gera ansiedade e tem realmente um risco real, que é você estar todo dia botando esse medicamento. O risco está existindo. Sem contar que ele também provoca ansiedade, né? Algumas mulheres têm mudanças de humor por causa do anticoncepcional. Ou ela tem irritabilidade, ou ela tem sintomas depressivos, né? Então você tem aí dois problemas, né? Não só aí a preocupação, mas o próprio risco de ter um problema futuro mesmo. O que fazer então, Natália? O que fazer é parar o anticoncepcional, ou não começar a usar, e ir atrás de um método contraceptivo natural. Quando a gente fala isso, algumas pessoas acham, vai rezar, vai tomar chá, vai se benzer, vai tomar não sei o que lá. Nada contra essas culturas do chá, eu adoro chá. Pelo amor de Deus, não é isso.
O que eu estou dizendo é que chá não previne gravidez, reza não previne gravidez, fé não previne gravidez. Não é assim. Eu estou falando de ir atrás de um método, de uma atitude realmente segura. Que, como eu falei ali há pouco, na minha experiência, o melhor dos mundos é você usar o preservativo no seu período fértil, ter a consciência de quando você está fértil e quando você não está. Dominar o seu ciclo, conhecer o seu ciclo, não é fazer tabelinha, não é confiar no aplicativo de ciclo. Isso não é conhecimento de ciclo, isso é tabelinha. Isso é um computadorzinho, uma calculadorazinha que calcula lá a previsão da sua ovulação com base na data da sua menstruação. Isso aí é quase uma coisa virtual. Não existe isso aí. Ah, mas meu ciclo é regular. Existe, está dando certo. Mas os ciclos das mulheres nem sempre, mesmo que ele tenha uma regularidade, ao longo do ano ele sofre variações. Então, o aplicativo de ciclo, a tabelinha, ela pode dar certo até um determinado momento. Quem aí não sabe de uma mulher que estava fazendo tabelinha usando aplicativo e engravidou sem querer? Por causa disso. Porque o nosso ciclo tem irregularidades fisiológicas. Não é doença, não. É fisiológica ao longo do ano. Portanto, você não pode parar o anticoncepcional e seguir um método inadequado, tipo fazer tabelinha ou aplicativo de ciclo. Você precisa conhecer o seu ciclo. E eu tenho certeza, Natália, e vocês mulheres que estão me assistindo, eu tenho certeza que vocês, conhecendo o seu ciclo, dominando o seu ciclo, sabendo exatamente quando você não está fértil, quando você está fértil, sabendo se prevenir no seu período fértil, você vai se livrar do anticoncepcional com segurança e sem engravidar, pode ter certeza, e pode contar comigo. A Josiane fala assim: tenho enxaqueca sempre, ouvi dizer que pode ser o anticoncepcional. É verdade? O anticoncepcional que você usa, a maioria deles, ao entrar na corrente sanguínea, provoca ações em várias áreas do corpo. E uma delas é o que a gente chama, em fisiologia, nos médicos, na área da saúde, de vasodilatação. Os nossos vasos sanguíneos, na verdade, principalmente nas artérias, elas sofrem um efeito chamado vasodilatação, que é quando ela fica mais abertinha, e vasoconstrição, quando ela se fecha. Vasodilatação e vasoconstrição. As nossas veias, elas também têm uma capacidade de se esticar. Inclusive, por causa disso, são chamados de vasos de capacitância. Mas isso não vem ao caso, isso aqui é coisa que eu dava aula na faculdade. Quero que vocês entendam. Eu vou falar de um jeito para vocês entenderem. Quando a mulher usa anticoncepcional, né? Lembra que o remédio vai lá para o sangue dela, né? Vai também para a circulação e para os vasos sanguíneos. O estrógeno artificial, né? O estradiol que vocês têm aí nas pílulas de vocês, o estrógeno sintético, ele tem essa capacidade de provocar uma dilatação dos vasos sanguíneos, né? Os vasos, eles ficam mais abertos. Se fica mais aberto, passa mais sangue por ali. Passa um volume de sangue maior. E isso é uma das causas da enxaqueca. Então, sim, tem estudos que já mostraram uma correlação entre o uso da pílula contraceptiva, o aumento da incidência de enxaqueca. Então, sim, existe essa correlação. E digo mais, não é somente essa dilatação dos vasos sanguíneos que está provocando isso, mas que na ocorrência dessa dilatação dos vasos sanguíneos há também um estímulo de nociceptores. Nociceptores, minha gente, minhas meninas, né, mulheres aí, nociceptores são receptores que a gente tem no nosso cérebro, são proteínazinhas que elas, ao serem estimuladas, né, esses receptores, ao serem ativados, eles provocam dor. Nocicepção, né, é percepção de dor. Eles causam dor na gente. Quando a gente bate em alguma parte do corpo, bate o cotovelo, bate a cabeça, bate o dedinho do pé na quina, quando a gente sente aquela dor, é porque o nociceptor foi ativado. O anticoncepcional, nessa mulher que tem enxaqueca, ele está provocando dor de cabeça nessa mulher. Por várias razões, tá? Eu estou simplificando essa resposta. Mas um dos mecanismos fisiopatológicos que explica essa enxaqueca provocada pelo anticoncepcional é esse. É essa dilatação dos vasos sanguíneos cerebrais, mais o estímulo dos nociceptores, são receptores de dor, provocando dor nessa mulher. Uma dor forte de cabeça, geralmente de um lado só, aqueles pontinhos brilhantes assim na visão, né? Ou uns focos pretos do nada assim no seu foco de visão, na sua visão. Náusea, enjoo e até vômito. Então, tudo isso, todos esses sintomas que vêm junto com a enxaqueca, sim, eles podem estar associados ao seu anticoncepcional. Sim, é verdade. Mas, atenção, porque isso tem solução. Meu Deus, eu vou viver a minha vida inteira com enxaqueca.
Meu Deus, eu vou ver a vida inteira com náusea, enjoo e vômito? Não, não vai. Porque eu não canso de dizer para vocês e digo de todo o coração, é possível parar de usar o anticoncepcional. É possível parar essa sua enxaqueca, essa sua náusea, essa sua indisposição. Gente, como é que fica a mulher no trabalho? Eu tenho uma amiga próxima que parou de usar anticoncepcional, ela veio pra mim toda feliz, parei de usar anticoncepcional já tem 3 meses. Feliz da vida. Aí é óbvio que eu não vou perder a oportunidade de conversar com ela. Como é que era lá? Larissa, o nome dela. Como é que era antes? Você trabalha no computador, né? Como é que era? Ela falou, Fê, tem dias que eu não conseguia trabalhar. Eu fechava o computador porque eu não suportava a luz do computador. E vejam que a tela do computador, hoje em dia, os notebooks, eles são, né? A luz é baixinha em comparação com os computadores antigos que a gente usava. Eu nem aguentava a tela do meu computador, digitar, nada. Só dor de cabeça, náusea, pressão. Não trabalhava bem. Então, essa vida de indisposição, pior, né? Porque isso acaba levando você a um baixo rendimento no trabalho. Se você for autônoma, você vai ganhar menos dinheiro por causa disso. Então, assim, o problema é muito maior. O problema é muito grande dessas mulheres que têm enxaqueca por causa do anticoncepcional. E eu tô aqui para dizer que você não precisa viver com essa enxaqueca pro resto da vida. Por quê? Porque se você conhecer o seu ciclo menstrual, se você souber exatamente quando você está fértil e quando você não está, você vai viver livre desse medicamento, livre desse hormônio que está provocando sua enxaqueca, com segurança e sem engravidar. A Thaís Souza tá falando assim: desde que comecei a usar anticoncepcional, não tenho mais vontade de ficar com meu marido. O que eu faço? Primeira coisa para te tranquilizar, Thaís, você não é a única. Você não tá sozinha nessa. Eu, inclusive, digo a você o seguinte: eu aqui estou sempre fazendo pesquisa com vocês que me acompanham. Aliás, agradeço. Vocês que me respondem as pesquisas que de vez em quando eu mando, agradeço, porque vocês me ajudam a bolar um conteúdo mais direcionado para vocês. E o top 1 de queixas provocadas pelo anticoncepcional é a falta de libido, é a falta do desejo sexual. Portanto, se você usa anticoncepcional, não procura o seu marido, você não está sozinha. Seu marido se queixa que você não procura ele, seu marido fala que você não ama mais ele, meu Deus, e você, pior de tudo, é que você ama ele. Você gosta de estar com ele, gosta de estar do lado dele, e você se sente mal, você sofre porque você não quer. Eu tenho uma aluna, a Érica, conversei com ela no começo do ano, ela dizendo assim, eu ficava triste com o meu marido, não com o meu marido, mas com a situação, porque ele achava que eu não gostava dele, mas eu amo meu marido, mas eu não sentia vontade de estar com ele e aquilo me deixava triste, deixava ele insatisfeito e me deixava triste. Então eu imagino, né, minha gente? Imagina, a gente tá com um homem que a gente ama, o homem que a gente gosta, que a gente ama, que a gente admira, e a gente não quer estar ali com ele. E a gente sabe, né? Uma relação a dois, ela é natural que a gente queira estar junto, é natural que tenha relação sexual. Então não estar ali presente ou estar presente por obrigação é realmente doloroso pra gente, mentalmente. Você não tá ali satisfazendo o seu esposo. De verdade, você também se satisfazendo. Você tá ali por obrigação, tá? Então, Thaís, para começar, não se sinta sozinha nessa. Você quer saber o que fazer? Se o que está provocando essa ausência do desejo sexual em você, se o que está provocando a falta de libido em você é o anticoncepcional, só mesmo parando de usar o anticoncepcional para você recuperar essa sua vida. A Tassiane, se eu não me engano, falou que parou o anticoncepcional há 4 meses e voltou a libido, voltou super rápido. A Daisy falou que a gente renasce depois que para de usar o anticoncepcional. Eu coleciono aqui, quem quiser procurar os meus vídeos e assistir, eu coleciono relato de mulheres que pararam de usar o anticoncepcional e recuperaram a libido rapidamente. Por quê? Porque quando você usa anticoncepcional, aqueles hormônios artificiais, eles inibem a produção dos hormônios que fazem você ter prazer, que fazem você ter libido. Estrógeno e progesterona, vamos dar o nome deles. Os naturais, os verdadeiros. Os sintéticos, não. Os artificiais do seu anticoncepcional, não. Eles não vão te dar essa sensação de prazer, a sua libido ficar alta. Não, não vai. Eles são artificiais. Então, ao parar de usar o anticoncepcional, o que vai acontecer? Você retira esses hormônios artificiais do seu sangue, os seus ovários voltam a produzir os seus hormônios naturais. Esses hormônios naturais agem na área do cérebro responsável pela área do prazer e da recompensa. E aí você volta a ter libido, a ter desejo sexual. Você tem orgasmos mais rapidamente, porque o seu corpo está voltando ao normal. Então, o que fazer para ter a libido de volta? Só mesmo parando o anticoncepcional. Só mesmo tirando o causador dessa sua falta de libido. E mais uma vez,
Parou de usar o anticoncepcional? Vai seguir o outro método. Não fica sem método não, senão pode engravidar sem planejar. Saiu do anticoncepcional, procura um método sem hormônio. Nem que seja o DIU não hormonal, mas o DIU não hormonal, tipo DIU de cobre de prata, eu pessoalmente não gosto, porque você tem que inserir um dispositivo externo, um corpo estranho no seu útero. Eu acho que não tem a menor necessidade quando se tem uma possibilidade de você conhecer seu ciclo, de você saber quando tá fértil e quando não tá. E eu não tô falando de saber de muco, fértil, essas coisas só não. Não, é muito mais do que isso. Vai dominar o seu ciclo, que aí você vai conseguir viver livre do anticoncepcional, com segurança, sem engravidar e o melhor de tudo, com muito mais prazer com seu marido. Isso vai fazer muito bem para sua família como um todo, eu não tenho a menor dúvida disso. É a pergunta da Valzinha Santos. Parei o anticoncepcional uns dias atrás, mas tenho muito medo de engravidar. Queria saber o método natural para não engravidar. Tem métodos naturais? Tem vários. Mas o que eu recomendo, como eu falei, né, já falei inicialmente, é você ter a percepção da fertilidade. Porque, por exemplo, se a gente for pensar em método Billings, por exemplo, o método Billings é um método natural. Como é que ele funciona? A mulher aprende a reconhecer o muco fértil dela, faz abstinência nesse período em que ela percebe o muco fértil dela, ou a sensação de umidade. Ele é um método natural? É. Por quê? Porque não tem hormônios, a mulher não precisa botar hormônios no corpo dela. Só que, a meu ver, o método Billings não fornece segurança para essa mulher que não quer engravidar. Por quê? Porque às vezes, esse muco fértil não é perceptível. Seja porque se perdeu na evacuação, seja porque você não viu na correria do dia a dia. Então, a mulher que nesse mês não viu o muco fértil, ela perde a referência. É um método bom, bacana? É, mas ele, na minha opinião, não é suficiente para dar total segurança. A maior prova disso é que eu tenho várias alunas que vieram de métodos Billings por aí. Ah, mas eu uso o método Billings e funciona para mim. Que massa! Tô feliz por você de verdade, porque você não tá colocando hormônio no seu corpo e o método Billings está funcionando para você. Mas as minhas alunas que vieram desses métodos, que fizeram esse método Billings, elas vieram pela insegurança. Então elas vieram para cá para dominar o ciclo delas. Ou seja, ela não fica se baseando somente no muco fértil para saber quando tá fértil e quando não tá. Então, métodos naturais existem vários. Mas na minha opinião, Valzinha, como eu já falei aqui, na minha humilde opinião, o melhor dos mundos, aquele em que você se sente segura, totalmente segura, totalmente, sem exagero, aquele método que vai te deixar totalmente segura, aquele método que vai te dar tranquilidade, leveza ao longo do mês, porque você vai saber quando você tá fértil, quando você não tá, se você vai querer fazer abstinência no período fértil, se você vai querer usar preservativo. Para mim, é dominar o seu ciclo, é saber exatamente como se prevenir no seu período fértil, saber reconhecer que você está fértil ou que você não está fértil e conhecer seu ciclo. Ele é regular? Ele é irregular? Quantos dias dura? Que tipo de coisa interfere no meu ciclo? Como é que eu sei se eu já ovulei, se eu não ovulei? Como é que eu identifico a minha ovulação tardia? Tudo isso são pilares do método Domine Seu Ciclo. E a mulher que domina o ciclo, ela tem segurança para viver, sim, sem anticoncepcional. Meninas, um beijo para vocês, amei, me deram aqui razão para continuar no meu propósito, motivos. Um beijo, vejo vocês na próxima quinta-feira às 10h30, tá certo? Não deixem de compartilhar esse vídeo que é muito importante, é de utilidade pública, de verdade. Um beijo, beijão.